Voltamos com Conexões de hoje, que está debatendo a cultura no estado de Goiás e principalmente os mecanismos de financiamento às produções culturais. Modesto, agora começando com você, você faz parte do Sarevada Produções Culturais, que é um coletivo de produções, principalmente do audiovisual. Existem vários coletivos pela cidade de Goiânia, de diferentes modalidades, de dança, de artes plásticas, de teatro. Como é que é pensado um coletivo, que contribuições que os coletivos trazem para a cultura em Goiás e por que formar um coletivo de cultura? Eu acho que assim, como você disse, são muitos, né? Eu acho que as pessoas acabam formando coletivos por diversas razões, assim. O nosso, na verdade, ele surgiu por uma vontade mesmo, assim, de um grupo de amigos de produzir junto, né? A gente já tinha tido experiências profissionais antes e já éramos amigos e a gente decidiu montar um coletivo. Mas o nosso coletivo, apesar dele ter já alguns anos, assim, ele sempre foi uma coisa quase que como um hobby levado a sério, assim, nunca foi profissão mesmo, né? Nenhum de nós vive disso, depende, tem, né, do coletivo como nossa principal fonte de renda. Mas a gente tem conseguido realizar alguns projetos, assim. Mas, enfim, tem casos de coletivos que são mais consolidados aqui em Goiânia e que eu acho que, inclusive, são vistos, né, por essas pessoas que fazem parte como profissão mesmo, assim, como ganha-pão. Não é o nosso caso. Mas eu acho que o coletivo ele é interessante porque eu acho que é uma nova maneira mesmo de se enxergar uma empresa, assim. Porque ele é uma empresa, né? Talvez não no modelo formal, burocrático de uma empresa, mas é uma empresa. Normalmente as pessoas, pelo que eu vejo aqui em Goiânia, normalmente não tem CNPJ, mas elas fazem o cadastro como, né, empreendedor individual, microempreendedor individual. Então, assim, gera nota, gera renda, gera emprego, porque muitas vezes elas contratam outras pessoas para executarem esses projetos. Eu acho que é uma maneira menos burocrática de ter uma empresa e de conseguir produzir coisas relevantes com pessoas, né, que são seus amigos e numa relação mais horizontal, assim, em que, né, ninguém é empregado de ninguém, todo mundo é sócio ali. Uhum. E acho que é muito importante, assim, acho que principalmente em se tratando de produção artística e cultural, eu acho que é até mais saudável que funcione dessa maneira, assim. Você disse que funciona como um hobby. Todos têm outros serviços, praticam, têm outras profissões, na verdade, né? Uhum. É difícil, poderíamos dizer, impossível se manter de cultura? Difícil eu acho que sim, mas difícil como é em qualquer área, assim, como seria para qualquer pessoa que, não sei, que decidisse ser professor ou montar um restaurante. Acho que é difícil como é para qualquer área. Eu acho que, às vezes, as pessoas da cultura também, que trabalham com cultura, ficam muito, né, no mimimi, assim, muito... É difícil para todo mundo, a vida é difícil para todo mundo, assim. Mas eu vejo pessoas que se empenham muito e que conseguem sobreviver disso mesmo. No nosso caso, ainda que o coletivo não seja a nossa fonte de renda principal, assim, todo mundo trabalha com produção cultural, assim, ou está ligado de alguma maneira a isso, assim. Às vezes é concursado, trabalha como técnico audiovisual numa universidade pública, ou trabalha como produtor numa TV, enfim. De uma forma ou de outra, acho que está todo mundo inserido nesse mercado. E acho que nem é a nossa pretensão mesmo, assim, de que o coletivo vire a nossa principal fonte de renda, assim. Eu acho que, no nosso caso, é mais como um hobby mesmo, levado a sério, às vezes nem tão a sério assim, mas que é até uma maneira saudável, assim, da gente conseguir levar de maneira mais tranquila, assim, mantendo a amizade sem muito desgaste e tal. E sem muita preocupação mesmo, porque a partir do momento que vira uma empresa, que você tem que pagar contas mensalmente, pagar imposto, é muito complicado mesmo, assim. E no nosso caso a gente não está disposto a enfrentar isso. Secretário, você como professor também da UFG, da Faculdade de Artes Visuais, como é que você percebe os produtores de cultura mesmo no estado? Como é que é o nosso meio, como a gente perguntou para o Adélio? Às vezes muitos levam como uma segunda profissão, querem muito se dedicar àquilo, mas não conseguem às vezes financiar a própria vida a partir dessa produção cultural. Como é que você enxerga o nosso meio hoje em Goiás? Eu acho que ele está se profissionalizando cada vez mais. As pessoas, como ele falou, elas podem não ter uma atividade só
que seja a principal fonte de renda, mas elas têm várias e normalmente são da área da cultura. Então o cara faz oficina sobre o segmento que ele conhece, ele faz uma produção específica do segmento, ele faz projetos integrados com várias, participa dos fomentos. Os fomentos estão muito altos em Goiás. Então, qual que é o valor, secretário, para a gente? Claro, o valor do fundo, por exemplo, no próximo ano, em 2015, vai ser de 50 milhões. É um valor sensacional, é um valor que se ombreia São Paulo. Imagina, São Paulo, o primeiro estado do Brasil, né, em atividade econômica, né? E Goiás, que deve ser o 9º ou 8º, não sei exatamente qual é o ranking. Mas imagina... E para a Lei Goiás, qual que é o valor? 10 milhões. 10 milhões. Então, ao todo seriam 60 milhões... em 2015, né? Esse ano passado foram 13 milhões e meio do fundo, né, em 2013, que sempre, né, o procedimento acaba sendo pago no ano seguinte. Em 2014 vai ser de 26 milhões, 25 a 26 milhões, e no próximo ano, em 2015, seria de 50, quer dizer, é uma cifra enorme, quer dizer, dá para ter muita produção, dá para ter muito emprego na área. As pessoas de outro estado estão babando com Goiás, porque a gente tem a possibilidade de trabalhar muito, né? Mas recentemente a gente teve um problema com o Fundo de Cultura, um atraso no pagamento e depois um parcelamento desse pagamento. Como é que está essa situação agora? Isso, de alguma forma, com certeza irritou os produtores culturais que precisam receber o valor devido. E como é que isso foi resolvido? Essa tensão já está resolvida nesse momento? Já foram pagos todas as parcelas? Isso, falta uma parcela ainda, né? Na realidade, os projetos não receberam parcelado, eles receberam integralmente. O que a gente fez foi quando eu entrei, né, exatamente nisso. A gente examinou todos os projetos, 270 projetos aprovados, e aí, com isso, com esse exame, a gente viu quais eram os momentos que esses projetos precisavam receber o dinheiro. A gente conseguiu fazer 3 grupos, um grupo que precisava receber imediatamente, o outro grupo que poderia esperar mais um pouquinho e o outro mais à frente. Tem projetos até para 2015. Então, o secretário da Fazenda, na mesma hora que a gente apresentou, eu e o presidente do Conselho de Cultura, o Cipriano, apresentamos esse raciocínio, ele achou extremamente razoável. Falou, não, é isso aí que tem que fazer mesmo. Aí pagamos a primeira etapa, que era a maior, né, de quase metade. A segunda etapa já foi paga sempre antes do prazo. A gente fez um acordo de pagar ao final do mês, né? E a Secretaria da Fazenda colocou para a Secult esse dinheiro uma semana antes do prazo. E falta essa última etapa. Deu problema? Deu. Os produtores ficaram preocupados, porque a coisa atrasou, né? Por inexperiência também. Era a primeira versão, isso é difícil, é um aprendizado, como eu falei. É uma coisa muito inovadora em Goiás, né? Isso. A Secretaria não tinha o costume de fazer isso, não tinha o conhecimento para desenvolver isso. Então, atrasou mesmo. Agora tudo atrasa. Eu, antes de ser secretário de Cultura, eu ganhei vários editais do Ministério da Cultura, que faz isso há anos, e os prêmios, os editais sempre atrasam 5, 6 meses, entendeu? Só que as pessoas que propõem já estão acostumadas com isso, o Ministério já sabe que tem essa defasagem, então todo mundo já faz esperando essa defasagem, né? E aqui em Goiás não, aqui em Goiás era uma novidade, então teve uma expectativa. Evidente que eu não vou dizer que a falha foi dos produtores, a falha foi nossa mesmo, mas tentamos resolver a contento. O mais importante é que os projetos fossem feitos, pudessem ser realizados. E a solução buscou essa preocupação e eu acho que a gente teve bastante êxito nessa solução. Agora falando de uma outra forma de financiamento, que é o financiamento colaborativo, o Saraivada tem um projeto aprovado pelo Catarse, que é uma plataforma de financiamento colaborativo, em que você inscreve um projeto e esse projeto recebe valores de pessoas físicas ou jurídicas e você consegue financiar a produção dele. Como é que foi um projeto de documentário, né, da banda Ring the Superstars? Como é que foi para vocês inscrever esse projeto? Como é que funciona um pouco essa plataforma de financiamento? Esse projeto, na verdade, ele surgiu com o Eduardo Collodi, que é o co-diretor, né? Nós dois estamos dirigindo o documentário. E ele conseguiu alguns materiais de arquivo da banda, a gente queria fazer um documentário, né? Ele queria fazer um documentário, depois eu acabei entrando no projeto também. E por diversos motivos a gente decidiu que não queria concorrer em edital, em lei de incentivo, nada do tipo, assim.
Primeiro porque a gente não queria ter que passar por essa parte burocrática e a gente também não estava disposto a esperar esse tempo todo, né? Porque você tem que esperar um edital abrir, você tem que inscrever o projeto, você tem que esperar ser aprovado. Se for aprovado, você tem que esperar a grana sair ou então fazer captação. E a gente não estava a fim de passar por isso, assim. E até mesmo porque a gente acha que, pela história da banda, assim, não seria interessante fazer esse filme com dinheiro público, assim. Foi até uma questão meio de purismo, assim, sabe? Ideológico. E não que a gente seja contra, assim. A gente já aprovou o projeto na Lei Goiás, o Eduardo também já fez projeto com grana de edital e tal. Mas a gente achou que nesse projeto não era, assim. E a gente quis experimentar também, porque faz tempo que a gente está fazendo esse projeto, né? A gente começou em 2012. E na época, financiamento colaborativo ainda era uma coisa um pouco nova assim, no Brasil. E a gente quis experimentar para ver mesmo como é que era isso. Eu acho que a gente foi o primeiro projeto de financiamento colaborativo aprovado no Brasil foi aqui de Goiânia, que foi o Rabiscaria. E acho que a gente foi o segundo. E foi bem nesse comecinho, assim, então ainda era uma novidade e a gente queria experimentar mesmo, assim, para ver como é que era. E acabou tendo certo resultado, a gente conseguiu uma quantidade, a gente conseguiu R$ 6.500, que não é muito dinheiro, mas, enfim, né, como a gente estava com muita gente ajudando, muitos amigos, era um dinheiro que dava para iniciar o projeto, assim. Só que o projeto também acabou ficando grande demais, era para ser um curta-metragem, virou um longa, e aí acabou bagunçando um pouco. Por isso que ele não saiu até hoje, o filme. Para quem não conhece, as plataformas de financiamento coletivo funcionam como uma vaquinha, né? Você coloca um projeto, estipula um valor e as pessoas vão contribuindo. Eu discordo desse termo vaquinha. Eu sempre fico irritado, na verdade, quando o jornalista usa, porque vaquinha dá a ideia de que é doação, né? De que mas as pessoas têm uma contrapartida, né? Eu vejo como investimento, assim, é como se fosse uma pré-compra. A gente estipula valores para investimento e as pessoas recebem recompensas de acordo com o valor investido. Então, se você investe R$15, você vai ganhar um ingresso para ver o filme quando ele for lançado. Se você investe 25, que foi no nosso caso, você ganha, além do ingresso, você ganha um DVD. Então, na verdade, é uma pré-compra. Você está comprando um produto de um projeto que você acredita, ou porque você é fã da banda, ou enfim, ou porque é nosso amigo, não sei. Mas é um investimento mesmo, assim, eu vejo como uma pré-compra. Não vou usar mais o termo vaquinha. Secretário, como é que você percebe essas novas plataformas? Como o Adélio disse, o projeto deles foi bem no início, mas agora não existe mais só o Catarse, existem outras plataformas de financiamento, vários outros projetos que estão sendo inscritos e as pessoas têm se mostrado interessadas também em participar. Como é que você enxerga, tanto quanto produtor cultural, também como secretário? Eu acho interessante, porque é iniciativa privada se movimentando, né? Não é ficar só na dependência do Estado, como ele falou. Tem projetos que conceitualmente eles não querem essa chancela pelo conceito do próprio projeto, né? E é interessante, sim, eu acho que o segmento tem que se desenvolver em todas as áreas, não tem que ficar só dependendo de fomento do Estado. Eu acho genial, se consegue, como ele falou, vaquinha você não gosta do termo, mas a vaquinha é mais no sentido de mostrar que é um rateio, né? Que é um rateio com compensações para quem está investindo, não é isso? E isso é muito novo, né? Se chamava de crowdfunding, agora pelo menos tem um termo em português, uma expressão em português, né? Eu acho que é um caminho sensacional, não só ele, né? Mas também só ficar no fomento estadual, eu acho que é uma dependência que, o setor é muito forte, o setor é necessário para a sociedade, os empresários vão perceber que é um setor altamente vantajoso de ser investido, necessário, faz bem para a vida, né? Humaniza as pessoas, essa produção toda. Nesse mundo que a gente vive, eu acho que a cultura só vai fazer bem, né? Bom, e a gente vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco do Conexões, que hoje debate financiamento da cultura no estado de Goiás.